Vamos começar então a nossa aula. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho conforme Mateus nos escreveu, apenas no versículo 13, Mateus capítulo 5, apenas o versículo 13. Mateus 5, versículo 13. A palavra do Senhor, em Mateus capítulo 5, versículo 13, nos diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos por podermos estudar a Tua palavra. E nesse momento, Deus, nós clamamos para que o Senhor fale aos nossos corações, ministre na nossa vida, para que nós possamos servir ao Senhor com eficácia, mas mais do que isso, para que o nosso coração esteja constantemente dobrado, humilhado diante do Senhor. Age em nós, nos transforma à imagem de Cristo, e que o tempo todo, Deus, nós possamos glorificar o Teu nome. O Senhor é digno da nossa adoração, o Senhor é digno da nossa dedicação, e nós clamamos para que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como cristãos, nós vivemos um constante paradoxo que nós nem sempre conseguimos dar resposta a esse paradoxo com muita clareza ou com muita tranquilidade. E esse paradoxo envolve o nosso relacionamento com o mundo, com a sociedade que nos cerca. Porque se por um lado nós precisamos ter uma mente e uma perspectiva completamente diferente deste mundo e das pessoas com quem nós convivemos, por outro lado, nós também não devemos nos retirar da vida deste mundo. Ou seja, nós não pertencemos a este mundo, no entanto, nós vivemos neste mundo. O versículo que nós vamos estudar hoje fala exatamente sobre esse paradoxo que muitas vezes se torna bastante controverso, bastante polêmico, bastante duvidoso. Afinal, como cristãos, nós devemos nos apartar deste mundo ou não? Como cristãos, se de fato nós deveríamos nos apartar deste mundo, como é que nós poderíamos influenciá-lo? E Mateus capítulo 5, versículo 13, nos apresenta essa resposta. Nos versículos anteriores, queridos, Jesus estava falando conosco sobre o caráter do cristão, o caráter do crente, dos seus discípulos. Mas a partir então do versículo 13, Jesus ele passa a aplicar esse caráter do cristão nas questões da vida real, ou seja, a maneira como o crente, como os cristãos, devem manifestar esse caráter construído em Cristo. Até então, Jesus estava falando do que nós, de fato, e já somos. Quando ele trata das bem-aventuranças, Jesus está falando do caráter do cristão. Não é algo que nós devemos ser, não é algo que nós nos esforçamos para ser, mas é algo que nós, de fato, já somos. No entanto, queridos, a partir deste versículo, a partir de agora, o Senhor passa a nos ensinar a respeito daquilo que nós devemos ser e daquilo que nós devemos fazer a partir do nosso caráter, a partir de quem nós já somos. Já faz um bom tempo que nós trabalhamos as bem-aventuranças, né, queridos, os versículos que se passaram, mas se você quiser relembrar alguma coisa, você pode acessar a nossa playlist no canal do YouTube, e lá você vai encontrar uma playlist chamada assim, Abençoados
Compreendendo as Bem-aventuranças, e lá você vai ter um estudo completo a respeito das Bem-aventuranças, tá? De certa forma, o que Jesus está fazendo agora é nos exortando para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que Ele mesmo disse que nós já somos nas Bem-aventuranças. E, na verdade, queridos irmãos, em certo sentido, nós somos bem-aventurados e temos esse caráter do qual Jesus falou, dos versículos 3 a 10, justamente para que nós possamos ser o sal da terra. Então, o Senhor passa a considerar qual deve ser o nosso relacionamento com o mundo. Qual é o relacionamento entre o cristão e o mundo? Em outras palavras, o que Jesus está fazendo agora é nos ensinando a respeito da função e do propósito do crente no mundo a partir do propósito que Deus tem para o crente no mundo. E na última aula, queridos, nós estudamos os versículos 11 e 12, que falam sobre a perseguição inevitável que nós sofremos e sofreremos quando de fato nós vivemos as bem-aventuranças, manifestamos as bem-aventuranças. Esse estudo, queridos, está numa outra playlist no YouTube, que você, como já faz algum tempo também que nós tivemos essa aula, que você pode consultar. Essa playlist é a Sermão do Monte, a vida do cidadão do reino. Daqui a alguns dias, esta aula que nós estamos dando hoje também vai estar nessa mesma playlist, tá? Então, se nós sofremos perseguição quando manifestamos esse caráter das bem-aventuranças na nossa vida, seria absolutamente natural que quando Jesus diz assim, olha, se vocês viverem como de fato são bem-aventurados, manifestando esse caráter transformado, então vocês serão perseguidos. Eu não sei você, mas a minha resposta a essa fala de Jesus seria assim, então tá, Jesus, se no momento em que eu manifestar as bem-aventuranças, manifestar o caráter cristão, eu vou enfrentar a perseguição do mundo, enfrentar a perseguição da sociedade que me cerca, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou fugir. Eu vou me esconder o máximo que eu puder, eu vou viver o mais longe possível desse mundo, eu vou viver o mais isolado possível da sociedade que me cerca, para que eu não seja perseguido, para que eu não venha enfrentar a perseguição. No entanto, queridos, não é isso que Jesus nos ensina. Ao contrário, ele diz aos seus discípulos, irmãos, que eles deveriam ser sal da terra. E isso, invariavelmente, queria dizer, queridos, que eles não deveriam desaparecer do mundo, mas, ao contrário, influenciar, interagir com o mundo, com a sociedade que o cerca. Mas nesse momento, queridos, eu quero que você se coloque na pele dos primeiros discípulos de Jesus quando ouviram essas palavras. Quero que você lembre de cada um deles. Lembra lá dos discípulos que a gente sempre lembra, né? Pedro, Tiago, João, André, né? E os demais discípulos, ouvindo estas coisas. E então a gente vai lembrar que Jesus estava falando com alguns homens pobres, homens que lutavam, batalhavam dia a dia para sobreviver através do seu trabalho e tudo mais, homens com pouca ou, quem sabe, até com nenhuma instrução. Jesus está falando com homens simples, queridos, com homens comuns. E Jesus estava dizendo para esses homens simples e comuns que eles deveriam interagir com o mundo, e mais que isso, eles deveriam interagir com o mundo para transformar o mundo. Imagina, Jesus chega para nós hoje, simples como somos, e ele simplesmente diz assim, olha, vocês são o sal da terra. Vocês precisam interagir
com o mundo e influenciar este mundo. A pergunta que nós faríamos para Jesus é muito clara. A pergunta é: como? Como nós podemos fazer isso? Jesus, nós somos poucos, nós somos pobres, nós somos gente sem grande capacitação, nós não somos grandes intelectuais. Como é que o Senhor espera que a gente venha a interagir com este mundo e, mais que isso, transformar o mundo em que nós vivemos? E aí, irmãos, que nós precisamos lembrar para que serve o sal. Qual é o motivo pelo qual nós usamos o sal? Qual é a função do sal? Antes de entrarmos nas funções do sal, queridos, uma participação do Reinaldo aqui, do irmão Reinaldo Prado, ele diz assim, se tivermos consciência de que estamos aqui de passagem, nós poderemos fazer a diferença. Estamos aqui, mas não somos daqui. Nosso propósito é adorar a Deus e buscar a eternidade. Tarefa difícil, realmente, não é fácil. É isso mesmo. Mas qual é a função do sal, queridos irmãos? O que Jesus está dizendo para nós que nós devemos fazer e o que nós devemos demonstrar ao nos dizer que nós devemos ser sal da terra? Vamos lembrar aí quais são as funções do sal. É lógico que talvez o sal tenha muitas outras funções, mas eu quero destacar duas, essencialmente duas, especialmente duas. A primeira função do sal, queridos, é que ele torna a comida mais saborosa. Não é verdade? Se você já passou uma temporada no hospital, você sabe o que é comer sem querer comer. Não é verdade? Diz que as comidas de hospitais estão melhorando, né, nos últimos dias e tudo mais. Mas quando nós falamos de comida de hospital, normalmente nós estamos falando de uma comida, de um alimento que não tem sabor, uma comida que não tem gosto, uma comida sem sal. Não é verdade? O motivo pelo qual nós salgamos os alimentos, queridos, é porque nós queremos realçar o sabor dos alimentos. Nós queremos que a comida fique gostosa, que a comida fique saborosa. Aí você pode estar pensando, mas pastor, o que isso tem a ver com a vida cristã? Tem tudo a ver, irmãos, tudo a ver. Porque você já parou para pensar o motivo pelo qual os seus amigos, que não são cristãos, estão sempre procurando por novas aventuras? Você já parou para pensar isso? Sempre precisa ter uma nova festa, sempre precisa ter um novo entretenimento, sempre precisa ter uma novidade, sempre precisa ter algo novo para experimentar. Você já parou para pensar o motivo pelo qual a indústria do entretenimento é uma das indústrias que mais cresce no mundo, uma das mais lucrativas? Ou então você já parou para pensar o motivo pelo qual tantas pessoas consomem tanta droga, seja essa droga lícita ou ilícita? Queridos, o motivo pelo qual essas coisas acontecem é porque a vida sem Jesus é uma vida completamente sem graça. É uma vida sem sal, irmãos. As pessoas gastam as suas vidas procurando sabor na existência. Uma existência de extremo tédio. A vida sem Jesus, queridos irmãos, é uma vida tediosa, é uma vida chata, é uma vida sem graça, é uma vida sem sal. E é aí que nós, como cristãos, deveríamos agir, irmãos. Porque se a vida sem Cristo é uma desgraça e completamente sem sal, então cabe aos cristãos demonstrar naquilo em que eles fazem como a vida com Jesus é maravilhosa. Como a vida com Jesus é cheia de propósito, é cheia de intensidade, é cheia de sabor, queridos. Os cristãos têm a responsabilidade de mostrar que, embora a vida tenha muitas dificuldades, muitas lutas, ainda assim a vida com Jesus não é um tédio.
Deus não nos criou para nós vivermos uma vida sem graça, sem gosto, sem sal, uma vida tediosa. Ao contrário, queridos, nós devemos nos encher de alegria pela vida, por aquelas coisas que acontecem conosco, porque nós sabemos que toda a vida é um presente de Deus para nós. Com isso, queridos, tudo aquilo que nós fazemos precisa demonstrar a vida graciosa e saborosa, salgada que nós temos em Jesus. E aí, queridos irmãos, que nós somos obrigados a pensar na nossa produção, no nosso trabalho, na forma como nós produzimos cultura, na forma como nós cultivamos os nossos relacionamentos. Nós precisamos pensar nessas coisas, queridos. É justamente pelo fato de que Jesus nos exortou a sermos e vivermos como sal da terra, um sal saboroso, que nós, cristãos, deveríamos escrever os melhores livros, nós deveríamos compor as canções mais bonitas. É por isso que nós, como cristãos, queridos, deveríamos produzir as melhores obras de arte. Porque nós sabemos como a vida é linda, como a vida que Deus nos deu é maravilhosa. Nós temos a possibilidade e a capacidade de compreender que tudo aquilo que Deus fez é bom e que nós desfrutamos da bondade de Deus ao desfrutarmos da vida. Somos nós que temos essa responsabilidade. Mas quando eu falo sobre cultura, queridos, eu não estou querendo me referir apenas àquilo que é uma produção artística. Porque cultura é tudo aquilo que nós fazemos como resultado do nosso trabalho, como resultado do nosso esforço. E com isso, nós cristãos deveríamos ser aqueles que estudam e trabalham com a maior dedicação possível. Aqueles que se destacam em produtividade, aqueles que se destacam em excelência, deveriam ser os cristãos, irmãos. Afinal, nós sabemos para quem estamos trabalhando, não é verdade? Nenhum cristão trabalha simplesmente para um chefe. Nenhum cristão trabalha para uma empresa. Antes de ser para um chefe e antes de ser para uma empresa, é para o Senhor que nós trabalhamos. Um cristão deveria saber muito bem por que ele trabalha. Nós não trabalhamos para ganhar dinheiro, ainda que ganhar dinheiro seja uma consequência do nosso trabalho. Nós trabalhamos porque com o nosso trabalho nós servimos o Senhor. Então, por isso, irmãos, ser sal da terra implica que nós vamos nos dedicar naquilo que nós fazemos, que nós vamos trabalhar e estudar com excelência. Nós vamos nos destacar nisso. Nós precisamos nos destacar nisso. No entanto, ser sal da terra, tornar a vida saborosa, tornar a vida, ou demonstrar que a vida é linda, maravilhosa e que é um presente de Deus, também inclui os nossos relacionamentos, irmãos. E eu quero só dar um exemplo. Sempre que nós demonstramos cortesia, uma simples cortesia e respeito às pessoas que estão à nossa volta, nós estamos demonstrando a beleza da vida. Nós estamos demonstrando como Deus é bom em nos conceder a vida. E por isso, em quarto lugar, a cultura, a arte, etc., o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, nós também deveríamos ser aqueles que mais celebram a vida, que celebram a vida como ninguém. E é exatamente por isso, queridos, que mesmo com uma vida cheia de sofrimento, com uma vida cheia de perseguição, um verdadeiro cristão precisa manifestar graça. Precisa manifestar graça.
Um cristão carrancudo, um crente carrancudo, irmãos, é uma contradição. Não faz sentido ser cristão e viver emburrado, ser cristão e viver mal-humorado. Não faz sentido. Porque nós temos a possibilidade de percebermos a beleza da vida, da criação, daquilo, de tudo o que Deus faz. A nossa irmã Sarai está concordando comigo aqui, ó, dizendo assim, ó, nossa vida deve ter sal, temperada e saborosa a todos ao redor, e não salmoura sem discernimento. Isso mesmo, a nossa vida é para o Senhor um bom testemunho. Nossa vida é para o Senhor, para bom testemunho. É isso mesmo. O primeiro motivo, a primeira função do sal é tornar a comida, o alimento saboroso, realçar o sabor dos alimentos. E é exatamente isso que nós devemos fazer como cristãos. Nós devemos demonstrar como a vida é saborosa, como a vida com Deus é cheia de intensidade, de propósito, né, de motivação, de ânimo, de vigor, de alegria. No entanto, queridos, e eu vou gastar um pouco mais de tempo aqui nessa realidade, né, nessa função do sal, realçar o sabor dos alimentos não é a única função do sal, não é verdade? Uma das funções mais importantes do sal é a função, digamos, antisséptica. Ou seja, o sal tem nas suas propriedades, é capaz de, pelo menos por algum período de tempo, retardar o apodrecimento de alguns alimentos. Não é verdade? O sal pode, durante algum tempo, impedir que certos alimentos estraguem. Se você já comeu carne seca ou bacalhau, você sabe que, entre aspas, esses alimentos são naturalmente salgados. Mas não é que eles são naturalmente salgados, é que alguém colocou sal nesses alimentos para que eles pudessem ser preservados por um tempo maior. Ainda mais, queridos, quando nós nos lembramos que Jesus está falando num tempo, num momento da história em que não existia a tecnologia de refrigeração, não existia freezer na época de Jesus. E a única maneira de conservar os alimentos por um período maior de tempo era salgá-los, ou então colocá-los numa conserva de água e sal. E você deve estar se perguntando assim, mas pastor, o que isso tem a ver com a vida cristã? Tem tudo a ver, irmãos. Ainda mais se nós olharmos para o mundo, para a terra que nós devemos salgar. Ainda que nós devamos ver a vida, queridos irmãos, da melhor maneira possível, ainda que nós podemos enxergar a beleza da vida, o presente de Deus que é a vida, isso não significa que nós não conseguimos enxergar a real condição do mundo e da sociedade em que nós vivemos. Eu sei que desde a Revolução Industrial, queridos, existe um certo ufanismo das pessoas, assim, uma ideia dos cientistas, dos filósofos, dos intelectuais, que acabam acreditando que os seres humanos eles podem salvarem-se a si mesmos, se é que a gente dá para dizer assim. Que os seres humanos, por si só, eles conseguem encontrar todas as respostas para suas mazelas, para suas necessidades. Nós vemos a ciência agindo assim, os intelectuais, os filósofos, os tecnólogos acreditam que por causa do desenvolvimento tecnológico, que por causa das conquistas sociais e políticas, que por causa da educação, da evolução da educação e da cultura, em algum momento, os seres humanos, nós iríamos evoluir de tal forma que nós seríamos capazes de resolver
todos os nossos problemas apenas com o desenvolvimento científico, apenas com o desenvolvimento educacional, apenas com o desenvolvimento cultural da sociedade. No entanto, queridos, isso é uma utopia inatingível. Inatingível. A cultura, o conhecimento, a educação, a tecnologia não pode salvar os seres humanos do seu maior problema, da sua maior mazela, que é a sua própria maldade. Não existe nada que a cultura, o conhecimento, a educação, a tecnologia possa fazer para nos salvar da nossa própria maldade. Enquanto houver pecado no mundo, irmãos, vai continuar existindo guerra, vai continuar existindo violência, vai continuar existindo fome, vai continuar existindo racismo, injustiça, vai continuar existindo medo. O mundo nunca vai se tornar um paraíso por causa de uma suposta evolução do pensamento humano. Isso quer dizer, irmãos, que o mundo em que nós vivemos, a sociedade na qual nós estamos inseridos, vai de mal a pior. Vai de mal a pior. Nós vivemos em um mundo decaído, um mundo pecaminoso, um mundo mau. Há pouco tempo atrás, o pastor Patrick enfatizou essa questão, falando a respeito do pecado, da queda. Pastor Lucas também, há pouco tempo atrás, nossos dois pastores aqui da nossa igreja pregaram sobre isso, queridos. Nós vivemos em um mundo decaído, um mundo pecaminoso, um mundo mau, queridos. Por causa da queda, o mundo em que nós vivemos está em constante estado de putrefação. O mundo é carne fora da geladeira, irmãos. Uma hora estraga. Ter uma visão otimista a respeito da sociedade, queridos, é ignorar a queda, é ignorar os efeitos do pecado na vida das pessoas. E é aí que o sal deve agir. É aí, queridos, que nós, como cristãos, temos o dever, a responsabilidade de retardar o processo de apodrecimento do mundo em que nós vivemos. A questão é, como é que nós fazemos isso? Como é que isso pode acontecer? E o Senhor Jesus nos demonstra, a palavra do Senhor nos demonstra como isso deve acontecer. Nós salgamos o mundo em que nós vivemos, nós retardamos o alimento de estragar ao aplicarmos o sal no mundo, o sal na terra. Isso quer dizer, queridos, que o crente deve agir, deve atuar como o sal da terra num sentido muito mais individual, pessoalmente. O cristão age dessa forma através da sua vida como indivíduo, através do seu caráter. Lembra o caráter das bem-aventuranças? Simplesmente por ser a pessoa que é, o homem, a mulher, o jovem, temente ao Senhor que manifesta as bem-aventuranças em todas as esferas, em todos os lugares em que ele vai. Um cristão, individualmente, é sal da terra no seu trabalho. Um cristão, individualmente, pessoalmente, é sal da terra onde ele estuda, na sua vizinhança, no seu relacionamento familiar. Isso quer dizer, irmãos, que como cidadãos brasileiros, de uma certa forma, pensando assim, nós sempre temos o dever, queridos, de cumprir com as nossas responsabilidades como cidadãos. Nós sempre devemos lutar contra a injustiça, contra a maldade, contra o engano, denunciando a idolatria, a corrupção, o pecado. Mas preste bem atenção, e eu sei que isso é bastante controverso, é bastante polêmico.
Nós não fazemos isso, irmãos, politicamente. Nós não fazemos isso politicamente. Eu sei, isso é bastante controverso, ainda mais nos tempos que nós vivemos, mas eu quero explicar o que eu quero dizer com isso. E eu não vou ficar nem debatendo aqui pelo chat do YouTube, então se você quiser conversar um pouco mais sobre isso, a gente marca um horário e eu estou à sua disposição para esclarecer a respeito disso. Mas eu quero explicar o que eu quero dizer, que nós não fazemos isso politicamente. Eu olho para o Novo Testamento, queridos irmãos, eu olho para toda a palavra, especialmente o Novo Testamento, e eu não vejo a igreja tentando dominar ou sequer exercer influência sobre o Império Romano. Você vê algum momento isso acontecer, principalmente no Novo Testamento? Eu jamais vejo o apóstolo Paulo, ou então qualquer outro apóstolo, comentando sobre o governo do Império Romano, falando sobre como aquele governo era injusto, mau e etc, etc. Eu não vejo o apóstolo Paulo ou qualquer outro membro, ou então qualquer outro discípulo de Cristo no Novo Testamento, enviando uma carta à corte imperial para que isso ou aquilo fosse providenciado. Eu não vejo isso acontecer. Se você vê, você me avisa, mas eu não vejo isso acontecendo na palavra. Na verdade, se você olhar para a história da igreja, você vai perceber que é justamente quando a igreja começa a se meter com o Império Romano que nós vemos o início da decadência da igreja. Com isso, queridos, eu não estou dizendo que o cristão não deve se meter com a política, não é isso. De forma alguma eu estou dizendo isso. Inclusive, pela graça de Deus, o Senhor tem vocacionado irmãos, homens e mulheres tementes a Deus para servir na vida pública, na política. Graças a Deus por isso. Nós temos homens e mulheres tementes ao Senhor que têm se colocado à disposição para servir na vida política. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos, é que quando a igreja começa a se empenhar demais para fazer política, a igreja acaba tendo pouco tempo, pouco recurso e, pior que isso, pouca disposição para realizar a sua tarefa primordial, que é proclamar o Evangelho. A igreja acaba não tendo tempo para simplesmente realizar a sua missão. Nós estamos tão ocupados falando sobre política, debatendo política e falando mal do governo, que nós não temos mais nem tempo para falar de Jesus. Se a igreja cristã dos nossos dias, queridos, desperdiça quase todo o seu tempo denunciando o comunismo ou o bolsonarismo, a esquerda ou a direita, o que vai acontecer, queridos, é que os comunistas ou os bolsonaristas, a esquerda ou a direita, nunca vai dar ouvidos à pregação do Evangelho. Se a igreja fica sempre denunciando algum segmento particular da sociedade, ela está invariavelmente fechando as suas portas para a evangelização daquele segmento. Se nós considerarmos, queridos, com atenção aquilo que o Novo Testamento fala sobre a pecaminosidade humana, sobre a necessidade de salvação, e principalmente sobre a cruz, queridos, então nós teremos que acreditar que todas as pessoas devem ouvir a proclamação do Evangelho, independentemente de quais forem as suas convicções políticas. Eu sou um pregador do Evangelho, irmãos. E como pregador do Evangelho, o meu dever é evangelizar a todas as variedades de classes de homens, mulheres, jovens e crianças.
Mas no momento em que a igreja começa a intervir na política, nos debates sociais, nas diretrizes econômicas, ela já começou a perder tempo e esforços e dedicação e recursos em outras coisas que não a proclamação do Evangelho. Mas foi a proclamação do Evangelho que o Senhor nos confiou, não é verdade? Com isso, queridos, eu não estou querendo dizer que um cristão não deve se associar a um partido político ou a um espectro político, jamais. Um cristão pode sim, e talvez muitos cristãos possam fazer isso sim. É a sua liberdade de consciência que determina se você deve ou não se associar a um partido político ou a um espectro da política. Eu particularmente acredito que existem algumas ideologias políticas completamente contrárias ao Evangelho, e por isso eu creio que existem alguns partidos e existem algumas orientações com as quais um cristão não deveria compactuar. Mas como igreja, queridos, nós não devemos nos intrometer e nem sequer nos preocupar com essas questões. Porque nós salgamos através da proclamação do Evangelho e não através da militância política. A única forma, queridos, de retardarmos o constante apodrecimento da sociedade, queridos, é apresentando a mensagem de salvação a todos os homens, independente das suas convicções políticas. Até porque, queridos, pecado não tem bandeira, não. Pecado não tem bandeira. O pecado é abominável tanto na direita quanto na esquerda, tanto no rico quanto no pobre. O pecado é abominável tanto no homem quanto na mulher. E esse pecado se manifesta em todos os tipos de pessoas. Mas não é a política, não é a cultura, não é a tecnologia que salva os seres humanos dos seus pecados. É o Senhor Jesus, através da proclamação do Evangelho. Concluindo, queridos, existe uma condição para salgarmos. O Senhor Jesus diz que um sal insípido não serve para nada. Não tem como restaurar o sabor de um sal que perdeu o seu sabor. Ele não presta para mais nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Sendo assim, queridos, qual é a condição para que nós possamos salgar com eficácia? Queridos, a eficácia do sal, ela é condicional. A condição para que o sal continue efetivo é que ele tem que conservar a sua salinidade. Eu não entendo nada de química, né? Eu não entendo absolutamente nada disso. Aliás, eu quase reprovei em química 2 vezes na escola. Reprovar não, porque eu era bom aluno, então eu me esforçava e conseguia tirar a nota que eu precisava para passar. Mas eu lembro que uma das características do cloreto de sódio, que é o principal elemento químico do sal, é que ele é um produto químico muito estável. É difícil de ter alguma variante ou alguma instabilidade no cloreto de sódio. O cloreto de sódio ele é resistente a quase todos os ataques que ele sofre. Mas apesar disso, ele pode ser contaminado por algumas impurezas. E ao ser contaminado por essas impurezas, ele se torna inútil e, às vezes, até mesmo perigoso. A salinidade do cristão, queridos, esse sal do cristão, é o seu caráter, conforme aquilo que foi descrito nas bem-aventuranças, naquilo que nós já estudamos. É o discipulado do cristão verdadeiro, que é visível em tudo, nos seus atos, nas suas palavras, na sua forma de pensar.
Isso é a salinidade do cristão. E para que essa salinidade, queridos, seja efetiva, tenha alguma eficácia, queridos, o cristão precisa conservar a sua semelhança com Cristo. Assim como o sal deve preservar a sua salinidade, queridos, os cristãos precisam preservar a sua semelhança com Cristo. Se os cristãos forem se assimilando cada vez mais àqueles que não são cristãos, se os cristãos forem se deixando contaminar pelas impurezas do mundo, queridos, eles vão perder a sua capacidade de influenciar. A influência dos cristãos na sociedade, irmãos, ao contrário do que muito se pensa, a influência do cristão no mundo em que nós vivemos se dá pela sua diferença com o mundo e não pela sua identificação com o mundo. O Dr. Martin Lloyd-Jones, queridos, comentando essa passagem, ele diz assim, a glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente atrai o mundo. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem, ainda que, a princípio, odeie essa mensagem. Queridos, se nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com os não cristãos, então nós perdemos a nossa capacidade de salgar. Nós seremos inúteis. E eu quero terminar, queridos, eu já vou ler alguns comentários que eu estou vendo aqui, queridos. Eu quero terminar lendo um trecho do que o médico e pastor Martin Lloyd-Jones disse sobre esse versículo há mais de 70 anos atrás. Ele disse assim: contemplemos a vida, contemplemos a sociedade deste mundo. Não está tudo obviamente estragado? Contemplemos a decadência que se vai estabelecendo entre todas as classes. Contemplemos essa horrível onda de separações e divórcios, essa falta de seriedade a respeito das questões mais santas da vida, esse incremento do alcoolismo e dos assaltos armados. Aí estão os nossos mais graves problemas. E é evidente que os homens não têm podido encontrar solução para estes problemas através de atos parlamentares. Artigos de jornal em nada parecem afetar esses problemas. De fato, coisa alguma é capaz de atingi-los, salvo a presença de um número crescente de crentes individuais, os quais possam controlar a putrefação, a poluição, a podridão, a maldade e os vícios. Cada um de nós, em seu próprio círculo de atividades, precisa controlar assim esse processo de decadência, e a massa inteira poderá ser preservada. A grande esperança da sociedade atual consiste em consiste em um número cada vez maior de crentes individuais. Que a Igreja de Deus concentre os seus esforços nesse particular, não desperdiçando tempo e energias em questões que estejam fora de sua área. Que o crente individual certifique-se de que possui essa qualidade essencial representada pelo sal e que por causa daquilo que o crente é, sirva ele de repressor, de controle, de antisséptico que atue sobre a sociedade, preservando-a de uma imundícia inundante que talvez equivalha ao retorno à Idade Média, à Era das Trevas. Somente você e eu, e outras pessoas como nós, pessoas crentes, é que podemos impedir tal estado de coisas. Que Deus nos propicie graça para cumprirmos o nosso papel.
Que o Senhor desperte em nós o dom que nos deu, tornando-nos pessoas tais que verdadeiramente sejamos semelhantes ao próprio Filho de Deus, influenciando a todos quantos entrarem em contato conosco. Queridos, é quase inacreditável que Martyn Lloyd-Jones tenha escrito essas palavras na década de 50, ou seja, já se passaram mais de 70 anos que Lloyd-Jones escreveu isso. E continua sendo tão atual, não é verdade? Continua sendo tão real. Quando nós olhamos para o mundo que nos cerca, queridos, quando nós olhamos para a sociedade em que nós vivemos, o que nós percebemos é um mundo em constante estado de decadência, um mundo que vai de mal a pior. E para fazer uma analogia com esses dias que nós estamos vivendo, principalmente agora com esse novo decreto, é um mundo que respira por aparelhos. É um mundo que está estragando. E a única forma, queridos, de retardarmos esse processo de apodrecimento do mundo, até que o Senhor Jesus volte e restabeleça as coisas como deveriam ser desde o Éden, até lá, queridos, nós temos a responsabilidade de salgarmos este mundo. E a única forma que nós temos de fazer isso é através da pregação, da proclamação do Evangelho. O desenvolvimento cultural não retarda o apodrecimento do mundo. O desenvolvimento tecnológico não retarda o apodrecimento do mundo. O desenvolvimento científico, intelectual, o desenvolvimento social não vai fazer com que as grandes mazelas da humanidade sejam respondidas e atendidas. Mas quando a igreja cresce, quando a igreja proclama o Evangelho, quando a igreja de fato salga o mundo em que nós vivemos, através da transformação de vida que só o Evangelho pode fazer, queridos, então é aí que o mundo para, pelo menos por um momento, de apodrecer. Se você olhar para as grandes histórias de avivamentos, o que nós víamos, queridos, não era uma intensidade da atuação política da igreja. O que nós vemos não era uma intensidade da atuação social da igreja. Quando nós olhamos para os grandes períodos de avivamento, o que nós vemos era a atuação da igreja na proclamação do Evangelho. Momentos da história em que a igreja estava empenhada exclusivamente com a proclamação do Evangelho. E é nesses momentos, queridos, que a sociedade foi mais impactada pelo sal da terra, que são os cristãos, que é a igreja de Cristo. Queridos, que Deus nos abençoe, que nós possamos realmente viver como discípulos de Cristo, salgando esse mundo por onde quer que nós passemos. E só assim, queridos, nós podemos de fato obedecermos o nosso Senhor, vivendo como cidadãos de um reino maior, de um reino soberano, de um reino que domina sobre todas as coisas. E por isso, queridos, nós somos incentivados a viver em pureza, viver em santidade, viver a proclamação do Evangelho. Que o Senhor nos conduza em graça. Que Deus nos abençoe.